CPI das agências reguladoras aprova condução coercitiva de presidente da Naturgy. Comissão de Transportes debate problemas de acessibilidade nos transportes públicos. E plenário aprova a criação da política estadual de valorização da mulher no campo. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A CPI que apura o serviço das agências reguladoras do Estado aprovou o pedido de condução coercitiva da presidente da Naturgy, Kátia Rapsold, já que ela não compareceu à oitiva da comissão programada para esta terça-feira. A concessionária, que fornece gás para mais de 40 municípios do estado, está entre as campeãs de reclamações pela população fluminense. A ausência da presidente da Naturgy foi justificada em nota encaminhada por advogados que informaram que ela estava fora do país, em Lisboa, para uma agenda da concessionária. Diante disso, os deputados decidiram marcar uma nova reunião, em agosto, dessa vez com pedido de condução coercitiva da empresária para que ela cumpra a decisão e compareça à CPI. Além dela, serão convocados para a próxima reunião outros 3 integrantes da diretoria da empresa. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o deputado Rodrigo Amorim, também disse que vai convidar o secretário de Energia do Estado, Hugo Leal, e a Delegacia de Defesa de Serviços Delegados. A Naturgy não entregou absolutamente nada de documento, fez uma petição através de um advogado sem procuração, não havia nenhum representante dos escritórios aqui presente, nenhum representante da empresa, com uma mera alegação de que a presidente, mais uma vez, estaria no exterior acompanhando uma agenda do governador do Estado, o que não é motivo para a ausência dela numa reunião que foi previamente agendada. Um desrespeito com o Parlamento Fluminense, um desrespeito com as pessoas, com o cidadão que muitas vezes tem o seu gás cortado indevidamente, paga faturas com erro. A concessionária, que é responsável pelo fornecimento de gás em mais de 40 municípios do estado, tem como principais reclamações dos usuários problemas relacionados à fatura, como cobrança indevida, a dificuldade em entrar em contato com a empresa, além do valor abusivo das contas e do corte de gás sem aviso prévio. A CPI também havia solicitado à Naturgy documentos com informações sobre investimentos e a atividade financeira da empresa, mas eles não foram encaminhados. A comissão decidiu, então, pedir a quebra de sigilo bancário da empresa. Para que a CPI possa apurar uma eventual fraude e também uma eventual sonegação de impostos para os cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro. Há indícios de que não foi feito o investimento que está previsto no contrato de concessão. Além disso, saber a saúde financeira da empresa, que também não veio nenhum documento, e as reclamações dos usuários. É necessário, por força de contrato, que tenha um canal de interlocução com o consumidor, com a sociedade. E ela também não mandou nenhum tipo de documento mostrando quais são as demandas, quais são os serviços que tem mais reclamação por parte dos clientes. Elevadores dos ônibus com defeito ou em péssimo estado de conservação, acesso às estações do BRT, trem e metrô fechados, locais sem estrutura para receber pessoas cadeirantes. Esses foram alguns dos problemas relatados em audiência pública conjunta das Comissões de Defesa da Pessoa com Deficiência e de Transportes. Marcelo comprovou as denúncias feitas com um vídeo exibido durante a reunião, que discutiu a acessibilidade no transporte público e o que pode ser feito para melhorar a prestação de serviços à população. A questão da falta de acessibilidade dentro das calçadas, onde eu tenho que muitas das vezes andar no meio dos carros, arriscando minha própria vida para poder ter uma andada de qualidade com a cadeira, porque com o buraco a cadeira começa a trepidar e essa trepidação pode levar ao entortamento dos pneus e com isso acabar com o meu dia já, desde o momento que eu saí de casa, até o momento que eu vou para o ponto de ônibus e faço sinal ou acesso os modais que funcionam perto da minha casa, como o BRT, como foi visto no vídeo, onde essa frota nova ela melhorou a questão do refrigeramento interno, mas o acesso a ela você fica com um vão de aproximadamente meio centímetro,
e com uma rampa onde eu dependo da boa vontade do motorista ou da dependência da estação de ter um fiscal para poder acionar a rampa para mim aí sim ter acesso e conseguir ter o meu dia transcorrido de uma maneira normal. Renato de Paula acompanhou Marcelo durante o deslocamento e constatou as irregularidades e a necessidade de ações que contribuam para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência. O ônibus não tinha rampa funcionando, as pessoas tiveram que erguê-lo. As pessoas são sempre cordiais, mas o sistema ele é deficiente. E chegou no metrô, simplesmente a plataforma não funcionava. Antes disso, o BRT com um lacre para a pessoa com deficiência. Eu sou um cientista, na ciência você tem que fazer vários experimentos para provar algo, mas no meu primeiro experimento deu tudo errado, ou seja, o sistema não está realmente preparado para receber a pessoa com deficiência, ela é invisível para ele. Nós temos que trabalhar como agente público de propósito, com intenção de fazer um sistema para todos. Nesta semana, o deputado Giovanni Ratinho realizou uma vistoria com o apoio do DETRO e da Polícia Militar, na cidade de São João de Meriti, local que recebeu inúmeras denúncias sobre a má prestação de serviços dos transportes. As empresas de ônibus fiscalizadas receberam multas e 7 veículos irregulares foram retirados de circulação. A gente vê que a pessoa com deficiência não tem respeito, né? A Supervia não respeita, muitas empresas de ônibus também não respeitam, acham que são invisíveis, como foi colocado aqui na audiência. Triste as empresas estarem prestando um péssimo serviço para a população. Ar-condicionado não funcionando, muita coisa. Reclamação no horário, atraso, muitas pessoas indo trabalhar atrasada. Isso aí atrasa muito a vida da população. Segundo o diretor técnico operacional do DETRO, José Roberto, até o momento foram aplicadas 2.710 multas no transporte regular nos 92 municípios do estado e que o órgão possui apenas 95 fiscais atualmente, sendo as linhas de ônibus responsáveis pelo transporte de mais de 165 milhões de passageiros, em aproximadamente 8 milhões de viagens. Subsecretário de Cuidados Especiais, Guilherme Bussinger, destacou que o governo tem buscado ações para melhorar a qualidade dos serviços de transporte e que é necessário fiscalizar e conscientizar a população sobre o tema. Nós da Subsecretaria de Cuidados Especiais, nós somos ligados à Casa Civil e, em conjunto com o Parlamento, trabalhando também com os outros poderes, temos desenvolvido ações no sentido de promover a maior inclusão da pessoa com deficiência na sociedade em todos os campos, e no transporte também não seria diferente. Portanto, nós estamos criando um programa que pretende chamar os profissionais do transporte público para que amplie essa consciência com relação à inclusão e que isso possa ser trabalhado em conjunto com as concessionárias, com as concessões, enfim, e que a gente consiga fazer isso inicialmente na capital e que a gente consiga levar esse programa aos 92 municípios, enfim, trazendo essa maior preocupação, que as pessoas possam ter essa maior preocupação com a pessoa com deficiência, né, não só com relação ao tratamento em si do equipamento, mas com foco na pessoa em si. O deputado Fred Pacheco, presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, fez uma análise da reunião e ressaltou a importância de ouvir as demandas da população para que, em conjunto com os poderes executivo e legislativo, melhorem a prestação de serviços à população. Esse debate ele é muito necessário, porque as soluções elas só vão progredir quando a gente tem, de fato, a real necessidade da população, que, nesse momento, ali teve a oportunidade de dizer, trazer a pauta, né, trazer à tona, para que a gente pudesse colocar as dificuldades aos representantes do Estado, cobrar, evidentemente, mas também com toda a responsabilidade, assim como nós sabemos que o governador Cláudio Castro ele é extremamente sensível a essa causa, né, e se coloca à disposição para, junto conosco, trazer as melhores soluções para o povo fluminense. O Rio de Janeiro pode ter uma política de valorização da mulher no campo. O projeto da deputada Marina do MST foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações com a repórter Fernanda Nogueira.
Nesta terça-feira, os parlamentares aprovaram a redação final do projeto que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2024. A Comissão de Orçamento da Alerj incorporou ao texto 218 emendas apresentadas pelos deputados. O projeto estima um déficit para o próximo ano de 3,6 bilhões de reais, com receita líquida de 96,4 bilhões e uma despesa na casa dos 100 bilhões de reais. Nos 2 anos seguintes, a previsão também é de saldo negativo, déficit de 6,3 bilhões em 2025 e de 8,5 bilhões em 2026. A matéria agora segue para análise do governador. Também foi analisada a mensagem do governo que estabelece um regime tributário diferenciado de ICMS para as indústrias de farinha de trigos e suas misturas. Segundo o Poder Executivo, esse setor enfrenta uma grave crise e o projeto define uma tarifa opcional de 7% para as operações de saída de produtos como massas, pão francês e biscoitos de consumo popular como água e sal e maisena. O benefício não vale para os contribuintes do Simples Nacional. Os efeitos da medida valem até 31 de dezembro de 2024. O texto recebeu 20 emendas e retornou às comissões. Pode ser proibida a cobrança de ICMS nas contas de energia elétrica e gás de igrejas e templos de qualquer culto no estado do Rio. A mensagem do governo também concede isenção para as Santas Casas de Misericórdia, associações brasileiras beneficentes de reabilitação, Associação Fluminense de Reabilitação, a Paz e Pestalozes. Para terem direito ao benefício, as instituições devem fazer a solicitação à Secretaria Estadual de Fazenda e comprovar o uso do imóvel compatível com a finalidade essencial. A proposta diz que o Estado não vai precisar reembolsar os valores já cobrados dos contribuintes anteriormente. Caso a matéria vire lei, os efeitos do benefício vão valer até 31 de dezembro de 2032. O texto recebeu 24 emendas e retornou às comissões. Como o Estado está na recuperação fiscal, tem que aprovar a lei em cima do que está confasado. Então estava ferindo a lei de responsabilidade fiscal. Então foi anulada e as igrejas voltaram a pagar o seu ICMS nas contas de luz. Tanto a igreja evangélica como a igreja católica. Então eu fiz a mesma cópia confasada, dei entrada na casa, ficou tramitando. O governo agora envia uma lei sobrepondo esta lei nossa que estava tramitando e aprovando na íntegra. Alguns emendaram, mas vai ter que recusar as emendas para as igrejas ficarem isentas do ICMS das contas de luz. Tem igreja que paga uma fortuna e não aguenta pagar essa conta. Pode ser criada no Rio uma política estadual de valorização da mulher no campo, com o objetivo de fomentar a atividade rural das mulheres. O projeto da deputada Marina, do MST, prevê ações que impulsionem a inclusão da mulher trabalhadora rural, como eventos de capacitação e qualificação profissional. O texto diz que a mulher chefe de estabelecimento rural deve ter prioridade no acesso a recursos, subsídios e políticas públicas voltadas para a agricultura no estado. Estão previstas também ações de prevenção e combate à violência doméstica e assistência psicossocial às trabalhadoras rurais. A matéria aprovada segue para sanção ou veto do governador. Nós temos um número considerável de mulheres camponesas aqui no estado do Rio de Janeiro. E as camponesas fluminenses também têm um déficit de atendimento de muitas políticas que não chegam a elas, né? Porque moram longe, está longe de acesso de fato. Então, considerando que as camponesas são o que garante 30% da alimentação que chega na mesa do povo, né? Então nós achamos que é muito importante nós termos um projeto como esse, que vai construir políticas públicas de valorização, que tomem em conta também do cuidado com as mulheres que vivem, trabalham, produzem no campo. Então, consideramos isso muito importante, né? Ter essa atenção com um olhar específico sobre a realidade que vivem as mulheres no campo. Já o deputado Tandi Vieira quer autorizar o governo a criar um programa de incentivo à saúde animal. O objetivo é instalar hospitais públicos veterinários regionais e dar apoio para o funcionamento destas unidades.
A ideia do parlamentar é garantir atendimento gratuito para animais domésticos com consultas, tratamentos, emergências, cirurgias, castração, vermifugação e controle de zoonoses. O serviço deve funcionar 24 horas por dia. O projeto recebeu 9 emendas e retornou às comissões. A ideia é, usando o modelo da Prefeitura de Resende, que já está com o hospital veterinário, o primeiro hospital veterinário do estado funcionando, agora completa 3 anos, é reproduzir essa experiência em todo o estado, em hospitais regionais, e esse projeto cria essa autorização para a Secretaria de Estado de Saúde implantar essa iniciativa. Então são hospitais que funcionarão ou em bairros muito grandes, cidades grandes, ou em agrupamento de cidades e podem ser gerenciados ou por prefeituras ou por consórcios regionais. E aí esse programa autoriza a Secretaria de Estado a financiar a construção e o custeio, a manutenção desses hospitais. A lei que criou o regime tributário diferenciado para o setor atacadista pode ser alterada. Proposta do deputado Brazão inclui no benefício os pneus e as peças para automóveis. A matéria recebeu 5 emendas e vai ser analisada pelas comissões. Na primeira sessão extraordinária, os parlamentares analisaram a mensagem do governo, que altera a lei que concede tratamento tributário diferenciado aos estabelecimentos industriais do Rio de Janeiro. O objetivo da proposta é simplificar a norma e manter o benefício fiscal concedido atualmente para 81 municípios até 31 de dezembro de 2032. Para terem direito ao incentivo, as empresas devem comprovar as contrapartidas ao Estado, como a geração de emprego e renda, além de resultados socioeconômicos e ambientais. A matéria recebeu 33 emendas e voltou às comissões técnicas. Outra mensagem do governo na pauta é a que concede regime tributário diferenciado para embarcações de recreio ou de esporte. Desta forma, a alíquota de ICMS para a indústria náutica nestes casos passa a ser de 7% e é opcional. Os efeitos da lei, caso seja aprovada, devem valer até 31 de dezembro de 2024. O impacto orçamentário da medida, segundo o Poder Executivo, deve ser de R$ 560 mil em 2023 e de R$ 581 mil em 2024. O texto recebeu 13 emendas e retornou às comissões. A nossa alíquota de ICMS para embarcações de passeio, que são pequenas embarcações, em linguagem popular, os iates, nós fomos perdendo o poder de construí-los. Aqui na Ponta da Maré, tinha inclusive uma fábrica de McLaren, mas de McLaren embarcações. Os estaleiros perderam para Santa Catarina, porque Santa Catarina levou tudo. Ficar na diferença brutal de alíquotas de 20 pontos percentuais. Então o governo foi pegar uma lei que já existia, de incentivo fiscal, mas que não calculava o impacto. O governo calculou o impacto de 500 milhões de redução de ICMS e colocou no orçamento, cumpriu a DPF, o artigo 114, enfim, cumpriu todos os dispositivos legais, cancelou a lei anterior e mandou essa. Na segunda sessão extraordinária, os deputados aprovaram a mensagem do governo que revoga a lei que criou o programa Supera RJ para combater os prejuízos provocados pela pandemia da Covid-19. De acordo com o Poder Executivo, os financiamentos concedidos durante a vigência do programa permanecem válidos até o prazo final de pagamento dos créditos bancários. Com a extinção do programa, o saldo remanescente retorna para o caixa do Tesouro Estadual. A proposta recebeu 27 emendas e retorna às comissões. Também foi discutida a mensagem que internaliza o convênio do ICMS, que autoriza os estados a conceder isenção do imposto no fornecimento de energia elétrica para estabelecimentos de produtor rural até o consumo de 1.000 kWh mensais. Para terem direito ao benefício, os interessados devem comprovar a atividade principal como produtores rurais. O projeto recebeu 13 emendas e retornou às comissões. Na última sessão extraordinária do dia, os parlamentares analisaram o projeto de lei complementar de autoria do governo, que trata do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. Na justificativa da proposta,
o governo explica que é necessário resgatar o espírito original da lei, criada em 2002, e organizar a aplicação dos recursos. A matéria também prevê que parte das verbas do FECP sejam utilizadas em estudos e pesquisas que sirvam de base para os investimentos e que garantam maior transparência da gestão. Outra mudança proposta pelo governo é que a vigência do fundo tenha prazo indeterminado. O novo texto exclui ainda os nomes de programas específicos, como o Bilhete Único e a UPA 24 Horas, para que a destinação dos recursos beneficie setores mais abrangentes, como a segurança alimentar, moradia digna, saúde, educação, transporte acessível, entre outros. A mensagem recebeu 132 emendas e vai ser analisada nas comissões. A última mensagem analisada no dia é a que internaliza o convênio do ICMS, que concede isenção do imposto nas operações para o fornecimento de absorventes íntimos, tampões higiênicos, coletores e discos menstruais destinados a órgãos da administração pública direta e indireta e suas fundações públicas. Segundo o governo, a proposta visa combater a chamada pobreza menstrual através da distribuição dos itens nas redes públicas de ensino e de saúde. A matéria recebeu 5 emendas e voltou para análise das comissões. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.